Então, já faz uns dias que eu terminei a leitura de Menino de Engenho, e esse livro simplesmente alugou um triplex na minha cabeça. Eu não consigo parar de pensar nele. E eu vou tentar explicar aqui pra vocês um pouquinho o porquê disso. O livro vai contar a história do Carlinhos, que era um menino que morava em Recife com o pai e a mãe, e que vai presenciar uma das cenas mais atrozes que uma criança pode presenciar. Ele vai presenciar o assassinato da mãe, o pai vai matar a mãe no começo da história, e isso que vai levar o Carlinhos a morar no engenho da família materna, lá no interior da Paraíba. E é lá no engenho que a gente vai acompanhar toda a evolução do Carlinhos, desde a idade que ele chegou, muito criança ainda, até mais ou menos os seus 10 anos, 10, 11 anos, talvez até menos que isso. E no decorrer dessa evolução a gente vai se deparar com o Carlinhos se deparando com N questões. Questões raciais, como racismo, questões ainda herdadas do passado escravocrata do engenho. A gente vai se deparar com mecânicas de poder que são a base, mais ou menos, a base da história como um todo. A gente vai se deparar com questões internas e pessoais daquela família. E, sobretudo, a gente vai acompanhar a transformação do Carlinhos. A gente vai acompanhar ele saindo daquele menino que veio lá de Recife, ingênuo, inocente, não sabia nada a respeito de nada porque vivia numa bolha, até o princípio da maturidade, da pré-adolescência dele. A gente vai acompanhar um período bastante longo de tempo pela perspectiva de uma criança. E isso é muito interessante e é crucial para que o romance que o Zé Lins do Rego escreveu desse certo. Por mais que a história ela seja densa, ela seja cheia de camadas, a gente acompanha isso muito de perto e com até um pouco de intimidade, porque o Zé Lins do Rego ele tem uma escrita muito fluida, ele tem uma escrita muito imersiva. As descrições que ele dá do engenho são surreais, porque você consegue imaginar muito tudo que ele escreveu. E ele é muito de descrições, ele vai fazer você imaginar todo aquele ambiente, por onde o Carlinhos está passando, a cozinha, a sala, o oratório, o quarto dele, a senzala, a beira do rio, tudo você consegue mentalizar apenas com a descrição dele. E tem duas coisas que levam muito a essa escrita imersiva a ser um livro, por mais que seja um livro relativamente triste, ele é aconchegante. E o que leva a isso a acontecer é a escrita do Zé Lins do Rego, óbvio, e a vivência dele, porque o Zé Lins do Rego foi um menino de engenho. Ele cresceu no engenho, na Paraíba, então o Carlinhos tem muito do Zé Lins do Rego. É um livro praticamente, entre muitas aspas, autobiográfico, tem muitos trechos autobiográficos ali. E tudo isso junto, a história, os detalhes que ele dá da vida do engenho, das mecânicas de poder, a escrita dele, a descrição do lugar, toda a descrição do engenho no geral, a história no geral, ela é muito cativante. E isso porque a gente acompanha pela visão de uma criança. Talvez se fosse pela visão de um adulto, ela não fosse tão atrativa. Se fosse contada pela ótica do avô do Carlinhos, talvez a gente declinasse um pouco a aceitar a beleza dessa história. Mas ele consegue dar um toque de pureza, ele consegue dar uma delicadeza, até nos momentos mais sombrios, mais, sabe, que você deveria não gostar da história, ele consegue fazer você gostar da história, ele não faz com que você tenha repulsa para com aquela situação. Por isso eu me arrisco dizer que foi uma das melhores leituras que eu já fiz até hoje, e com certeza virou um livro favorito da vida. Eu estou muito curioso para ler agora o resto do ciclo da cana-de-açúcar. Eu não estou mostrando ele aqui para vocês porque eu li pelo Kindle. E eu não estou mostrando o Kindle porque é pelo aplicativo do Kindle que está no celular que está gravando este vídeo. Então, eu estou muito curioso para ler agora o resto do ciclo da cana-de-açúcar. E as outras obras dos Zé Lins do Rego que não fazem parte necessariamente do ciclo da cana-de-açúcar, mas que parecem ser feitas para um universo compartilhado, sabe? Então, recomendo muito a leitura de Menino de Engenho. Foi 5 estrelas e foi favoritado. E é isso. Tchau, tchau.